Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fabrício Rogier. Estamos mais uma vez aqui no programa Saúde Sempre Saúde. Mais uma vez agradecendo ao apoio da farmácia de manipulação Farmapele, no Shopping Alameda, certeza de qualidade em seus produtos e atendimento. Lembrando a vocês aí de casa, no último programa tiveram algumas perguntas, principalmente para a Raquel. A Raquel hoje infelizmente não pôde comparecer, mas a gente vai deixar o contato dela aqui para vocês aí de casa que quiserem fazer algum questionamento. O contato está aqui embaixo, tá joia? Hoje nós trouxemos um convidado aqui conosco, né? Dr. Denison. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a nova medicina germânica. Boa tarde, Denison, tudo bem? Fala um pouquinho pra gente aí sobre a nova medicina germânica. Boa tarde, Fabrício, tudo bem, pessoal? Pois é, a nova medicina germânica tem sido estudada desde a década de 70, 80, né, pelo Dr. Hammer, Dr. Heike Gerd Hammer, no qual ele teve um momento trágico na vida e logo após esse momento ele acabou desenvolvendo, né, um câncer testicular, e desde então ele começou a desenvolver as suas pesquisas através do estudo da embriologia, que são as camadas germinativas que a gente é formado durante a gestação, e também em relação à parte da filogenética, que é o comportamento animal. Ele analisou muito isso para começar a desenvolver suas pesquisas. Como ele teve um câncer testicular logo após a perda de um filho, né, que foi um momento trágico, dramático em sua vida, ele começou então a pesquisar os pacientes dele. Ele fez mais de 40 mil entrevistas com casos clínicos para começar a desenvolver essa medicina germânica. E ele viu que muitas vezes, Fabrício, quando a gente passa por algo dramático, algo vivido em solidão, alguma situação onde acontece algo repentino, eu acabo ativando coisas no meu corpo. E ele foi desenvolvendo o que nós chamamos hoje de 5 leis biológicas. Excelente, Denis. A nova medicina germânica, então, ela deu início, né, por conta dessa descoberta das doenças. Então, a nova medicina seria a causa biológica das doenças. É muito interessante fazer essa conexão, né? O Dr. Hammer ele percebeu que toda doença, ela existe uma causa biológica, né? Então, o Dr. Hammer, como o Denison falou, ele percebeu que toda doença ela era desencadeada por algo, um estresse que a pessoa vivia, principalmente um conflito, né, inesperado, que a pessoa vive aquele momento de estresse em uma grande amplitude, né, Denison? Então, isso vai desencadeando outras, o que a gente chama de fases das doenças, né? Excelente. Como a gente pode ver nesse gráfico aqui, existe a segunda lei do Dr. Hammer nas leis biológicas, que é a lei bifásica das doenças. Essa lei bifásica a gente consegue ver que nesse início do gráfico temos o que nós chamamos de simpaticotonia, ou seja, eu estou um pouco mais acelerado. É como se fosse a fase do dia, né? E logo abaixo do gráfico temos a fase de vagotonia ou parasimpaticotonia, que é como se fosse o momento da noite. Quando vivemos um DHS, que na verdade é a síndrome de Dirk-Hammer, que ele batizou com o nome do filho dele, que na verdade é um conflito, é algo repentino que ocorre, algo inesperado, você aumenta a simpaticotonia e entra no estado onde ocorre muito pouco sintoma, que é o estado de luta ou fuga. Ativamos o que nós chamamos de eixo hipotalâmico adrenal hipofisário. O que seria isso? Quando estamos então no momento de luta ou fuga, nessa fase em simpaticotonia, eu estou mais acelerado. Então eu vou ter pupila dilatada, coração acelerado, pressão alta, mãos frias e vários outros sintomas que passam desapercebidos pela maioria das pessoas. Quando então eu entro nessa fase CL, que é logo quando eu quebro esse conflito, pode ser, por exemplo, eu entrar num momento de relaxamento durante a noite, eu ir dormir. Só de eu relaxar, eu posso desativar momentaneamente ou realmente eu solucionar esse conflito. Quando eu soluciono, então, eu entro na parasimpaticotonia, entro na vagotonia. E nesse momento eu entro na primeira fase, que é a fase exudativa. Nós dividimos essa etapa em 3 etapas, Fabrício. A fase onde nós chamamos de fase de cura, mas na verdade é uma fase onde você vai ter a reparação tecidual.
Para ocorrer então a reparação tecidual, eu preciso de um processo inflamatório. Então nessa primeira etapa eu vou ter a presença de micro-organismos, como os fungos, micobactérias, bactérias, vírus, etc. Depois disso eu vou ter uma crise, a gente chama isso de epicrise ou crise epileptoide, que na verdade é uma tentativa de eliminar líquidos, é uma tentativa brusca de solucionar o conflito biológico daquele tecido, acelerar o processo de cura. E depois disso, então, numa fase normal, eu vou descer novamente, entrar em vagotonia mais uma vez, e vou entrar no processo de cicatrização tecidual, e depois eu volto na normotonia, ou seja, um pouquinho de simpaticotonia, um pouquinho de vagotonia. Vamos trazer isso então para a nossa realidade. Imagine, por exemplo, que eu vivo o que ele chama de ameaça territorial. Quando eu tenho um medo relacionado ao meu território, pode ser uma ameaça, um perigo, eu ativo, por exemplo, os brônquios, que é uma das partes do pulmão. Quando eu ativo essa parte do brônquio, eu entro em simpaticotonia. Nessa etapa, eu praticamente não vou ter muito sintoma. Às vezes eu vou ter uma dificuldade em relação à parte respiratória, principalmente na fase exalatória, ou seja, na hora de soltar o ar eu vou ter um pouco de dificuldade, mas não vou ter muito sintoma. Quando eu entrar na fase de solução, ou seja, quando eu resolver esse perigo, essa ameaça, alguma situação relacionada a um medo muito grande, eu entro no processo de cura, que é a fase PCL. Nessa fase PCL eu vou ter os sintomas chamados de bronquite, bronquiolites, sintomas relacionados aos diagnósticos que temos principalmente na área médica. Quando então temos essa etapa, dependendo do sintoma, eu preciso da atuação do médico, algum medicamento, dependendo do paciente. Mas muitas vezes, quando essa ameaça já passou, eu entro nessa fase inflamatória, eu vou ter uma crise para expulsar esses líquidos, esses micro-organismos do meu corpo, que é chamado de epicrise, que é o quê? Uma tosse. Pode ser uma tosse seca nesse tecido, por exemplo, e depois eu vou entrar na fase de cicatrização e o tecido vai ter a reparação tecidual. O problema é que quando eu vivo isso repetidamente, várias vezes, constantemente, eu entro num ciclo vicioso e eu começo a ter processos cicatriciais no meu pulmão. E isso poderia, um longo prazo, me causar dificuldades respiratórias de fato. E eu ter, às vezes, um problema crônico relacionado à parte pulmonar. Excelente, Denis. Vale a pena você de casa perceber que, na verdade, a nova medicina germânica, ela estuda as fases das doenças, ela busca entender o motivo das doenças, e ela faz essa conexão que nós não somos uma matéria inerte, nós somos uma consciência. E através dessa consciência, desse pensar, nós nos relacionamos com o meio ambiente. E através dessa relação com o meio ambiente, através das nossas percepções, a gente acaba entrando em alguns conflitos. E esses conflitos geram o que o Denis deu o exemplo de programas biológicos. O Dr. Hammer ele não chamava de doença, ele chamava de programa, porque toda doença ela respeita toda essa fase, como o Denis falou, essa primeira fase, que é uma fase ativa, então aquela pessoa que às vezes está vivendo uma parte ansiosa, uma parte onde ela sente que ela está com as extremidades frias, ela está ali num estado alterado. Depois, igual ele comentou, que a gente entra nessa fase inflamatória. Então nessa fase, por exemplo, a doutora Raquel trabalha muito bem nessa parte, por exemplo, que é a parte química do corpo. Então ela vai entrar com alguns elementos para aumentar a sua imunidade, para aumentar a sua capacidade de passar por aquela inflamação. E como o Denison falou, na última fase a gente tem uma fase de cicatrização. Então tudo na natureza respeita um processo, um ciclo biológico. Do mesmo jeito que a gente tem o dia e a noite, todo o nosso corpo ele responde a essas alterações cíclicas da natureza. Então nessa fase de cicatrização podem ficar cicatrizes mesmo do corpo, igual o Denison falou, por exemplo, do brônquio. A pessoa pode, por exemplo, através da própria anatomia humana, ela pode, por exemplo, ter uma dor na coluna, ela pode ter uma dor, por exemplo, na cervical, no pescoço, uma dor de cabeça, que pode ser proveniente daquele processo cicatricial que ficou ali e alterou os tecidos do nosso corpo. Então, nesse caso, vale a pena falar um pouco da osteopatia, que é uma ciência que, através da terapia manual,
vai intervir nesses tecidos, devolvendo a fluidez nesses tecidos, né? Bom, esse é o recado que a gente queria passar para vocês hoje. Qualquer dúvida, estou colocando também o contato, né, do Dr. Denison aqui está o currículo dele também, o local de atendimento, tá? Queria agradecer a presença do Denison aqui no programa. E lembrando vocês aí de casa, na quarta que vem estaremos juntos aqui novamente, né? Eu e a doutora Raquel. Qualquer dúvida, traga para nós, né? Vamos trazer a visão das ciências integrativas, né? Das doenças, das disfunções. Obrigado, boa tarde vocês aí de casa. Obrigado, Denison, pela presença. E até o próximo programa. Saúde, sempre saúde.